Seja muito bem-vindo ao canal. Esse tema de março, memória, esperança e alegria, a gente tem me transformado. Eu falo assim que por mais que eu tenha trazido aqui alguns conteúdos, algumas coisas assim, mas antes a gente vai preparando, né, o assunto, vai pensando, vai refletindo e você começa a pensar em tantas coisas, né? E eu posso assim falar por mim, algumas coisas já mudaram na minha vida. Essas palavras, né, memória, esperança, alegria, eu falo assim que elas são como fundamentos, né, uma base bem forte na nossa vida. Quando a gente entende, a gente começa a acertar, né, fazer alguns ajustes ali e elas começam a funcionar bem, tudo vai colaborando para que eu vá avançando, né. Então hoje nós vamos falar sobre a esperança que sustenta. Então já deixa o caderno aí do lado para você ir anotando. Hoje tem muitas coisas importantes aqui e principalmente nos chama para tomar uma posição, né? Ter um posicionamento diferente, tá? Mas antes, se inscreva no canal, curta para que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes, mais pessoas tenham acesso a esses vídeos. Compartilhe, porque quem não quer ouvir uma palavra sobre esperança, né? E aprender também. Muitas pessoas estão precisando disso, né? E também eu peço para você ative o sininho, porque todos os dias a gente já está colocando novos vídeos aqui para você não perder nenhum, tá bom? Vamos começar? Como base aqui, o versículo que eu estou trazendo aqui é Jeremias 29:11. Então olha o que diz lá. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Gente, primeira coisa, o plano que o Senhor tem para mim e tem para você, Ele garante para nós um futuro e uma esperança. Esse é o plano, tá? O Senhor não faz algo para nos destruir. Ele não quer o nosso mal, tá? Às vezes a gente culpa Deus, a gente fala, Deus está bravo comigo, isso é um castigo de Deus. E a gente começa a ter várias interpretações de Deus por causa de um fato que está acontecendo na nossa vida. Mas essa é a certeza que você precisa ter nos dias maus também, não só no dia bom, que Deus já tem um futuro para você e também uma esperança. Então essa promessa, gente, quando Jeremias registra isso no livro, né, vamos dizer assim, quando ele fala e declara isso, o povo, a gente estava passando por um tempo de exílio, de prisão, né? Então eles estavam longe da sua terra, vivendo um tempo de perda, né, de muito sofrimento, de muita humilhação, de muita confusão e incerteza. Essa era a realidade quando foi dito, né? O Jeremias, né, ele trouxe isso para o povo, né? Porque então eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Né? Então, olha só o momento que o Senhor declarou isso para o povo. Né? Imagine você passando por um momento difícil e aí você recebe uma palavra dessa parte do Senhor para você. Isso não dá uma força, isso não faz com que você, redirecione o seu olhar, o seu alvo, né? Te dá mais firmeza, olha, eu preciso continuar firme, esse tempo ele vai passar. Então, isso revela, gente, que a esperança de Deus, sabe o que acontece? Ela não nasce quando tudo está bem, tá? Mas ela nasce quando tudo está de ponta cabeça, fora do lugar. Então, no momento do desespero, no momento que a gente está passando de dificuldades na nossa vida, nós precisamos crer que o Senhor está fazendo algo na nossa vida. Né? Nós temos a palavra dele como base para a gente prosseguir e não parar. Só que parece que dá uma amnésia, né? Quando a gente está passando por alguma dificuldade, parece que nada do que o Senhor fala para nós, do que o Senhor deixa na Bíblia, é para nós. Parece que nada vai funcionar. Isso é uma mentira, tá? Porque o que o Senhor continua falando, tá escrito na palavra, que o Senhor fala ali, é para esse momento difícil. Eu não posso simplesmente vamos pegar aqui, ó, como se isso aqui fosse a Bíblia, né? E deixar de lado e falar, não, isso não dá para mim, é mentira, não vai funcionar. Não é verdade, tá? Mas eu quero perguntar para você aí, ó, o que é esperança? Você já parou para pensar? O que é uma esperança, né? Primeiro, a esperança, ela não é otimismo. Ah, vai dar certo, né? Muitas pessoas confundem com pensamentos positivos. O otimismo, por exemplo, ele diz assim, ó, tudo vai dar certo.
Só que a esperança bíblica, ela fala assim, ó, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, Deus ainda continua conduzindo a minha história. Olha a diferença. Então, a gente fala assim, vai dar certo. E se não dá? Acaba o otimismo. Só que a esperança, ela entende, olha, pode ser difícil, pode às vezes as coisas ficarem um pouco mais pesadas, a pressão aumentar, talvez não dê nem certo, mas eu sei que o Senhor não me abandona. Eu sei que o Senhor está cuidando, que mesmo isso daí está dando tudo errado, de alguma forma está cooperando para o meu bem. Você entende a diferença? Mas não é só falar, é você ter essa certeza dentro de você. Então, um exemplo, gente, muito claro disso, né, dessa esperança bíblica, a gente pode ver na vida de José. Então, José, ele recebeu o sonho de Deus ainda quando ele era jovem, e ele compartilhou para a família, né? Só que a realidade do que ele começou a viver, parecia que não tinha nada a ver com os sonhos. Então, imagina, ele recebe ali 2 sonhos, né, que ele compartilha com os irmãos e que eles estariam se curvando para José, até o pai, né, e eles ficaram muito bravos. E aí, de repente, os irmãos, por causa de ciúmes, de ira, vendem, né, primeiro joga José na cisterna, quase ele morre, aí vendem ele para uma caravana que estava passando lá, que estava indo para o Egito, vendem ele como escravo, foram anos de escravidão. Aí de repente ele vai parar numa casa onde a mulher acusa José porque ele fez o certo, ele não quis saber, ela era casada, né? Isso é um princípio, ele não ia tocar na mulher do seu senhor, por exemplo, né? E ela ficou muito brava, e aí ela acusou José que José tinha tentado ir contra ela, machucá-la, né? E aí ele foi preso. Então assim, bate o que o Senhor tinha falado para ele. Tá batendo com a realidade dele? Não tá batendo. E muitas vezes o Senhor nos dá uma visão, o Senhor fala claramente para nós, só que as coisas começam a caminhar, a tomar um outro rumo. O que a gente já conclui? Aquilo não é de Deus. Ele coisa da minha cabeça. E a gente acaba o quê? Às vezes desacreditando, engavetando, até enterrando o que o Senhor já deu para nós, falando, olha, eu vou fazer isso na sua vida. Então, se você tá ouvindo esse vídeo hoje, para agora e começa a trazer à sua memória o que o Senhor já falou com você, mas não traga para você comparar com a sua realidade, porque não vai bater. Nós estamos ainda no processo, antes do acontecimento, né, daquilo que o Senhor quer, Ele prometeu que vai fazer na nossa vida, existe um processo. José precisou passar por esse processo para ele estar o quê? Preparado quando ele assumisse a posição de líder, né, o segundo homem mais importante do Egito, ser o governador. E ele tivesse aquele posicionamento do que? De livrar o povo da miséria, de passar fome. Então houve uma preparação, né? Então o José, ele não teve apenas um pensamento positivo, se tudo der certo, logo a minha situação vai melhorar. Ele não tinha isso com ele, mas a realidade dele foi bem diferente. Então, anos de escravidão, de prisão, mas mesmo assim, isso não roubou, né, aquilo que ele acreditava dentro dele, aquilo que o Senhor já tinha colocado, ele não substituiu. Ele não tirou a promessa do Senhor para colocar a prisão dentro dele, ou a escravidão, né? Ele não teve essa mentalidade. Muitas vezes a gente tem essa mentalidade. E aí, ao invés da gente segurar firme, passar confiante nessa situação com o Senhor, a gente já começa o quê? A desanimar, a murmurar, a desistir, tá? Então, assim, o pensamento, gente, positivo, muitas vezes, ele entra em crise quando a realidade, ela demora para mudar. Ou seja, não sustenta o pensamento positivo, tá? Só que a esperança bíblica funciona de outra maneira. Então, mesmo sem entender o que estava acontecendo, o José, ele continuou vivendo com fidelidade e responsabilidade. Se você pega lá e começa a ler, lá em Gênesis, você vê ali que ele foi o melhor preso, né? Ele fazia as coisas tudo certinho, então até que deixaram ele solto para ele cuidar de outros presos. Faz sentido isso? Não, mas para Deus faz, né? Então quando a gente tem essa confiança no Senhor, as coisas começam a mudar. Então ele serviu muito bem quando ele foi escravo, né? Então ele manteve a integridade da prisão. Gente, ele foi preso injustamente. Ele não ficou amargurado, ele não ficou gritando, eu tô aqui injustamente, ou ficou amaldiçoando as pessoas ao redor dele. Não,
ele teve o quê? Uma fidelidade no momento que ele foi preso. Ele se manteve reto, fazendo as coisas certas. Aquilo estava machucando ele não estava negando a dor, mas ele não deixou a dor ter voz dentro dele, tá? Então ele não deixou, por exemplo, que a injustiça destruísse a sua identidade. E quantas vezes a gente não faz isso? Nós entregamos tudo para aquele momento que está acontecendo, né? Nós entramos de cabeça, seja por causa de uma injustiça, de uma humilhação, de uma rejeição, de algo que fizeram contra nós. A gente assume aquilo como se fosse a nossa identidade. Vamos aprender aqui com José, sabe? Começa a ler isso, né? O que José viveu, se coloca um pouco no lugar dele. Qual seria a sua reação vendo seus próprios irmãos te traindo, te jogando dentro de um poço? Ou aí a hora que seus irmãos falam, vamos tirar você daí, José, você fala, eles se arrependeram, né? Olha, agora vai ficar tudo bem. Não, agora a gente vai vender você como escravo. Você imagina José indo lá, se afastando, né? Preso pelas mãos, pelos pés, acorrentado, com pessoas que ele nunca viu, indo para uma cultura que ele nunca pisou, né? Deixando o pai, não podendo se despedir do pai. Os irmãos lá, tudo feliz que ganhou dinheiro ainda com a venda dele, né? Ele olhando, se afastando, os irmãos lá, ele indo embora. Para onde? O que ia ser dele? Vamos colocar um pouco, gente, no lugar de José. Isso dá o quê? Um senso maior do que ele viveu e trazer como lição para a nossa vida também, né? Então José, ele não sabia o plano completo, mas Deus sabia. Então anos depois, né, daquilo tudo que parecia uma tragédia, o que se revelou na vida dele? Foi um propósito muito maior. Então José ele foi levantado para ser o governador do Egito e salvar muitas vidas da fome, tá? Lembre-se, foram 7 anos de abundância, mas 7 anos de miséria. Não brotava mais nada na terra. Então a própria interpretação, quando você lê lá e vê o que José respondeu para os irmãos, quando os irmãos viram que ele era o governador, eles tremeram na base. Só que olha só qual foi a resposta de José para eles. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gente, isso não é maturidade? Ele poderia ter falado, agora vocês vão pagar pelo que vocês fizeram. Mas olha a resposta. O propósito, entendendo tudo isso, dessa confiança com o Senhor, ele entendeu que o Senhor estava preparando ele precisava passar por aquilo para o bem de todos. Então, esse é o retrato, gente, da esperança bíblica. Percebe a diferença do otimismo? Então, o otimismo, ele diz, logo tudo vai melhorar. Só que a esperança diz, mesmo que demore, Deus ainda está escrevendo algo maior do que eu consigo enxergar agora. O otimismo, ele confia, sabe no quê? Nas circunstâncias. Já a esperança, ela traz o que? Uma confiança no propósito de Deus. O otimismo, ele depende das circunstâncias. A esperança depende de confiança. Então a esperança que sustenta não ignora a realidade difícil, tá? Nem a dor. Só que ela recusa acreditar que a dor seja o capítulo final. Deus, ele continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Tá? Então a esperança, ela nos sustenta quando a força acaba. Lembra que a gente falou sobre esperança sendo a âncora aqui dentro de nós? O vento pode estar batendo, mas o vento não vai nos levar para longe. Tá? Então todos nós passamos por momentos em que a energia emocional parece desaparecer. Então projetos, por exemplo, que não deram certos, portas que se fecharam, notícias ruins, né, que chegaram de repente, né, relacionamentos que se quebraram, planos que precisaram ser interrompidos. Então nessas horas a esperança, ela funciona como a âncora da alma. Então projetos, gente, que não deram certo, gera uma frustração, mas se eu tenho essa esperança dentro de mim, eu me mantenho firme, tá? Falo, não deu certo agora, mas eu vou tentar de novo, vai dar certo. Então a esperança, ela não remove imediatamente a tempestade, só que ela impede que a pessoa seja o quê? Levada junto com a tempestade, né? Com o desespero, a frustração, seja
o sentimento de rejeição, enfim. Né? Então a esperança ela sustenta porque ela lembra de algo muito importante aqui. O presente não define o destino final, tá? O confronto, ele é necessário, gente. Sabe por quê? Às vezes, nós perdemos a esperança, não porque Deus parou de agir, tá? Mas porque esperávamos que Deus fosse agir do meu jeito, né? Do seu jeito, né? E do nosso tempo. E aí não acontece, vai acontecendo totalmente diferente, a gente vai desanimando, tá? Só que a esperança, ela traz sempre esse lembrete. Deus está presente. Né? Tudo está no controle dele. Então, quando os planos mudam, pensamos que tudo se perdeu. Então, só que muitas vezes, né, Deus apenas, ele está o quê? Redirecionando o caminho. Ele não colocou, falou assim, o ponto final, acabou, desista. Nós fazemos isso, nós soltamos as mãos do Senhor. Eu quero trazer uma pergunta aqui que é necessário ser feita, tá? Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando a história não está acontecendo como você imagina? Lembra como José fez? Ele confiou. Mesmo as coisas terem saído totalmente fora daquilo que ele imaginava que poderia acontecer, ele continuou confiando. Então, a esperança verdadeira, ela não depende do controle, tá? Eu ter o controle, mas sim da entrega. Tá? Então, quem perde a esperança começa a viver apenas no modo sobrevivência. Isso é muito ruim. Agora, quem carrega essa esperança caminha diferente. Por exemplo, continua plantando, mesmo em tempos difíceis. Continua acreditando, mesmo quando não vê resultados imediatos. Continua avançando, mesmo quando o caminho parece longo, né? E sem murmurar. Tá? Então a esperança, ela não elimina os desafios, tá? Mas ela dá força para atravessá-los. Tá? Então talvez hoje, gente, você talvez esteja passando por uma fase difícil, que parece confusa. Só quero te dizer algo, tá? Existe uma promessa ecoando aí dentro de você. Então, Deus, ele conhece os planos. Deus, ele vê o futuro e ele não perdeu o controle da sua história. Não coloque um ponto final, tá? A esperança que sustenta nasce quando você decide confiar no Senhor. Tá? Porque aquele que começou a escrever a sua história ainda não terminou o último capítulo. Consegue entender? Então nós precisamos dessa esperança, tá? Essa esperança ela é essencial na minha vida, na sua vida. Volta esse vídeo, pega a história de José, se coloca o seu nome ali, né? Começa a entender, a se colocar no lugar dele. E essa seria a sua reação, né? Como que você tem lidado com essas reações aí, com as situações que estão acontecendo com você? Qual tem sido a sua reação? Que hoje você possa tirar uma boa lição daqui e colocar em prática na sua vida. E quando vier o medo, o desânimo, fala, olha, Deus tem um futuro para mim e esperança também, tá bom? Deus te abençoe muito, até mais.